Ok. Já estamos ao vivo, já tem alguns coraçõezinhos. Estou aqui no aguardo de Felipe Mianes, que acabou de entrar e acenar. Então, Felipe, você tem que me mandar a solicitação. Ou eu que te adiciono. De onde parte? Pode ser eu. Aguardando o Felipe Mianes. Tudo bem. Cheguei, mano. Então, hoje, gente, além do Felipe Mianes, a gente vai ter a Luísa, minha irmã, Luísa Braencha, que está aqui Olá, sendo voz do além. Oi, Felipe, de Oi, boa? Fala um oi aí, Luísa. oi, estamos sou a aqui. Luísa. A Luísa aqui, a voz do além, ela vai ajudar além dos comentários e me ajudando a controlar o tempo, porque a gente tem 1 hora de live. Aí, qual é a recomendação, Luísa? Se tiver algum comentário com uma pergunta, alguma coisa mais específica, você pode interromper a gente, que a gente responde a pergunta. Se for, tipo, boa noite, a gente ama vocês, vocês são maravilhosos, a gente quer que vocês façam audiodescrição de tudo, porque vocês são as melhores pessoas do mundo, você pode juntar esses comentários todos de uma forma genérica e falar, olha, todo mundo está falando que vocês são maravilhosos. Se for uma pergunta específica, você lê. Até porque serão Combinado, então. muitos, né? E se xingarem, Então eu não vou falar. dirão isso. Serão muitos, todo mundo vai. Nossa, vai ser aqui um correio elegante pra gente, que maravilha nessa festa julina. Mas enfim. Mas boa noite, então. Vou começar me apresentando. Eu sou a Fernanda Braencha, eu sou tradutora e audiodescritora. A audiodescrição básica de mim aqui: eu sou uma mulher de pele clara, cabelo liso e comprido, castanho, olhos castanhos também. Estou usando óculos de armação preta e um fone de ouvido tipo headphone mesmo. Eu tô com um paninho verde aqui, uma estola verde em cima dos ombros e unhas pintadas de azul cintilante. Felipe Mianes, se descreve um pouquinho e se apresenta. Bom, olá, boa noite. Eu sou Felipe Mianes, né? Obviamente vocês já sabem isso. É, eu sou moreno, tenho o rosto redondo, né? Ligeiramente calvo, eu estou sendo legal comigo mesmo ligeiramente. E tenho os cabelos pretos, olhos pretos. E acho que é isso. E estou de camisa branca, camiseta Maravilha. branca. Então, estamos aqui hoje para ter um dedo de prosa com vocês sobre novas soluções para novos contextos em audiodescrição. O que são esses novos contextos para audiodescrição? O que a gente pensou, eu e Felipe, é que, basicamente agora, o contexto online ele está prevalecendo. Não que ele seja novo, a gente já usa a internet há muito tempo, mas estão sendo necessárias soluções online para coisas que normalmente aconteciam de forma presencial. O que você acha disso tudo, Felipe? Isso não é exatamente novo, porque, bom, a gente tem, por exemplo, a Bel Machado já fazia isso lá no Prêmio UOL, aí transmitiam pela via internet, isso ficou durante muito tempo acontecendo e tal. Só que era tratado como, não como exótico, mas como algo pontual ali, naquele momento. E pouco se fala do uso da internet, dessas novas mídias, né? E como fazer a audiodescrição disso. E aí a gente tem, por exemplo, hoje em dia qualquer um faz um filme com o celular, porque tem editores, até no celular dá para editar, de uma maneira quase tosca, mas dá. Então a gente faz aqueles filmes B ou filmes trash, que usa ketchup no lugar de para dizer que é sangue, mas tem gente que gosta disso. Melhor do que o contrário, né? E Usar então, sangue no lugar de ketchup. tem quem goste. Mas aí esse contexto de se poder fazer filmes no celular, de a gente ter novas formas de se fazer, principalmente no audiovisual independente, que aí a gente pode debater mais depois, mas nós temos que nos adaptar a isso também. Então a gente fica muito naquela de vamos fazer audiodescrição de filmes e vamos descrever do mesmo jeito como sempre fizemos, ou vamos descrever as peças de teatro como sempre fizemos. E aí nós temos os teatros, as companhias de teatro buscando inovar, e muitas tentam fazer com audiodescrição também, e aí nós ficamos fazendo a mesma audiodescrição, mas
a peça traz coisas inovadoras. Então a gente ainda tem um tradicionalismo dentro da audiodescrição, se é que a gente pode dizer assim, porque ela tem 20 anos no Brasil, né? Mas o que não é tanto tempo assim. Agora, essa pandemia fez com que a gente percebesse, né? Conversamos, Fernanda e eu e Fernanda, sobre essas questões que as grandes empresas, que não são tão grandes assim, de audiodescrição, e aqui está falando duas pessoas que trabalham de forma independente, ou seja, não temos uma grande empresa de tradução, nem somos funcionários de uma, nem proprietários, mas então se tenta fazer audiodescrição antiga para novas formas de fazer o audiovisual e outras formas de cultura. E claro que vai haver um choque, vai haver uma dificuldade muito maior. E eu não sei nem se quer mudar isso. Sei o que tu pensa, né? Isso é uma questão, né? Tocou num ponto importante. Não sei se as pessoas querem mudar. A gente está vendo a necessidade. Mas a gente tem que avaliar também os quereres, né? Só um pequeno parênteses de audiodescrição aqui. Eu descrevi como eu tô, tal, mas tem um detalhe. Quando o Felipe está falando, normalmente eu bebo água nesse copo de água com tampa azul de canudinho. Por quê? Porque eu sou uma criatura que se hidrata muito. Eu tô bebendo água o tempo inteiro. Então ele tá falando, eu tô aqui bebendo água. É mais um item visual aqui na cena. E uma dica de saúde, galera, se hidrate. E quando estão fazendo live, em que vocês vão falar muito, se hidratem. Isso também já vale para locutores de audiodescrição, gente que trabalha com a voz, se mantenha hidratado. Ou professores também, no caso do Felipe. Quem trabalha muito com a voz, mantenha a sua garganta hidratada. Luísa, voz do além, está aqui. Você confirma essa informação? Confirmadíssimo. Quem trabalha O importante também, não adianta só tomar água 5 minutos antes de você usar a voz. Você tem que tomar água 2 horas antes do uso intenso da voz. Sim. Então é importante manter a hidratação constante. A água que você bebeu 2 horas antes... Outros tipos de líquido vale também, não? Acho que assim, a água é o melhor, né? Mas vale. Um suquinho aí. Refrigerante, eu acho que ele faz o efeito contrário. Eu acho que refrigerante e cerveja te desidratam um pouco. Mas não era exatamente isso que eu tinha pensado. É que como a gente está fazendo live, né? Eu fico pensando nas lives que o pessoal do sertanejo aí faz, né? Eles tomam muita água, bebem bastante, então então não é. Mas enfim, depois desse disclaimer, dessa dica de saúde, vamos voltar à questão que a gente estava discutindo. Eu acho muito importante na audiodescrição a gente levar em conta o material e a linguagem do material que a gente está trabalhando. Então, o que o Felipe estava falando. Porque audiodescrever da mesma forma pode não funcionar? Porque, de repente, uma peça online ela é outra coisa que não uma peça? Não, ela se mantém sendo uma peça, mas ela vai pedir outras coisas. Eu sou muito a favor, não só em audiodescrição, mas em tradução também, ou em crítica literária, de você sempre fazer essa ordem. Você partir do material, da obra. Eu digo material porque nem sempre a audiodescrição vai ser só uma obra no sentido artístico. Pode ser uma palestra científica, ela cabe em vários lugares, então eu vou generalizar com o material. Você analisa o material e vê o que ele pede para construir a sua tradução interlinguística, a sua tradução intersemiótica. Não o contrário. Não você planeja como vai ser a sua tradução, audiodescrição, e tenta colocar o quadro dentro da moldura. Cortar o quadro para ele caber dentro da moldura. Não, você vai construir a moldura para o tamanho do quadro. Então eu acho que o material é que pede. E porque a gente conversou e percebeu que essas linguagens online, elas podem pedir coisas diferentes. Porque elas usam linguagens, elas usam ritmos e elas usam signos visuais diferentes. Começo já dando um exemplo da websérie Desaventureiros, que eu gerencio essa audiodescrição em parceria com a Tradusound. Como o Felipe comentou, tanto eu quanto ele, nós somos independentes, nós somos audiodescritores autônomos e independentes, mas podemos eventualmente fazer parcerias com empresas. A gente pode trabalhar, estamos nesse projeto em parceria com uma empresa, mas nós não somos donos nem funcionários, mas fazemos parcerias. A Tradusound, por exemplo, da Ana Júlia, não sei se ela está aqui, Ana, se tiver, oi. É uma empresa... Tem a gente aí. Sim, né? É uma empresa com a qual eu faço muitas parcerias, então a gente está aberto a parcerias o tempo inteiro, mas nós somos independentes.
Essa websérie Desaventureiros, eu faço essa audiodescrição em parceria com a TraduSound, então ela tá lá no canal da TraduSound. Ela originalmente está no canal da Maré Geek, que são os produtores da série, e a versão com audiodescrição está no canal da TraduSound. Então quem quiser procura lá no canal da TraduSound, playlist Desaventureiros, temporada 1 com audiodescrição. O que eu reparei gerenciando a audiodescrição dessa websérie, que inclusive o Felipe Mianes participou fazendo a consultoria de um episódio. Eu reparei que por mais que o modelo seriado já não seja novidade para a audiodescrição de seriados já existe, o modelo de websérie ele tem um ritmo específico, ele é mais rápido. Séries pensadas para durar cerca de 10 minutos, 7 minutos o episódio, elas vão ter muito pouco espaço para cenas que estão lá para não andar com nada específico. Em Desaventureiros, devido ao orçamento e devido ao contexto de internet, que pede mais rapidez, toda a cena está lá para alguma coisa. Ou é para andar com a macrotrama, ou para andar com a relação entre os personagens, ou com a trama específica do episódio. E nisso a audiodescrição tem que ficar muito focada nessas coisas, muito focada no que a narrativa pede para andar com essas tramas. Não tem um tempo contemplativo para você descrever a aparência física e a indumentária dos personagens. E é muito importante a aparência física e a indumentária dos personagens. É uma série de fantasia que lida com o universo de RPG. Então tem elfo, tem anão, tem orc, tem ladino. Como é que você vai descrever um ladino e ignorar que ele usa adagas? Como você vai ficar ali descrevendo as ações de um elfo e ignorar que ele tem orelhas pontudas? Você não fez o seu trabalho de audiodescrição. Por isso eu optei por um modelo que usa notas proêmias, que é um modelo que não é comum em série nem em cinema, mas ele é mais praticado no teatro. Eu optei por importar isso do teatro e usar notas proêmias. Então, se vocês forem assistir a Desaventureiros com audiodescrição, vocês vão ver que tem notas proêmias, que a gente chama de fichas dos personagens para brincar com a linguagem dos RPGs. Mas está lá a descrição física, como esses personagens são, o que eles vestem, o que eles usam, espada, adaga, o bardo usa um alaúde. Então, já foi uma opção diferente. Se eu estivesse fazendo uma audiodescrição de um seriado para passar na Netflix ou na televisão, eu não teria isso, de notas proêmias. Mas, em compensação, eu acho que eu teria alguns espaços no meio da série para inserir esses elementos. Tem uma questão que é a questão dos planos também. Porque, obviamente, numa websérie com uma restrição bastante grande de orçamento, os cenários, via de regras, são mais enxutos. Então eu não vou conseguir fazer um plano aberto. Eu não vou conseguir fazer uma Embora essa série trabalhe com vai... externas. Essa série trabalha muito com externas. Com externas, mas sempre com aquele plano mais é um plano mais fechado mesmo, de estilo televisivo. Não tem um plano aberto, por exemplo. Ou muitos. Pelo menos o episódio que eu fiz a consultoria não teve tantos. E aí tem muito plano detalhe, tem muito plano americano, enfim. E é aqueles recursos também de utilização de a câmera ser a visão do personagem. Subjetiva. Sim. Teve toda uma questão com subjetiva, assim. Até num outro episódio, que quem fez a consultoria foi o Lucas Borba, a gente teve uma conversa longa sobre subjetiva. Porque em audiodescrição, normalmente, a gente evita a terminologia técnica. Por quê? Porque normalmente ela não é útil e interessante para o espectador se não for um estudante de cinema. Se for um estudante de cinema, a gente vai ter outra conversa. Mas caso não seja, normalmente não é. Tem algo melhor para descrever, tem alguma coisa mais interessante e mais diegética, mais dentro da narrativa para ser descrita. Mas ignorar uma subjetiva também não parece legal. Se alguém não sabe o que é uma subjetiva, eu explico brevemente. É você filmar do ponto de vista de um personagem ou coisa, do que for. Você pode fazer outro dia assistir um filme que tinha uma subjetiva, por exemplo, de um gato. A gente via do ponto de vista do gato algumas coisas acontecendo. Tem subjetiva de cadeira, você pode filmar assim, um chá, uma xícara de chá derramando chá. E se você quiser fazer uma subjetiva da xícara, você vai ver o chá caindo em cima de você. Isso é uma opção que você pode fazer em audiovisual. Nessa cena que eu estou comentando,
tinha uma criatura, um monstro, que alguns aventureiros iam lutar contra ele. E a gente via uma subjetiva do monstro. A gente estava do ponto de vista do monstro, olhando os aventureiros que vinham para cima. Então teve toda uma conversa sobre como descrever isso, que vocês vão saber quando sair a segunda temporada e quando conseguirem assistir esse episódio. Mas isso foi uma conversa. A gente não vai jogar um técnico, subjetiva da criatura. Não, isso não é legal. Mas então, como que a gente vai falar? Como que a gente vai dar esse jogo? São conversas, essas técnicas, elas pedem atenção específica. Uma coisa que, bom, se vocês quiserem conferir, quem tiver Netflix pode conferir, claro, tem várias séries que usam isso, mas como era uma que eu estava assistindo há pouco tempo, que se chama Marcella, então tem bastante planos subjetivos. Mas eu já falo visão do personagem porque é o que eu incorporei como, né, que a gente fala às vezes, da cintura para cima, ou porque é o que a gente usa para definir os planos e ao mesmo tempo não ficar dizendo plano americano, plano... Uhum. Eu me lembro uma vez eu estava num evento sobre audiodescrição e tal, e houve um filme, um curta-metragem, em que se passava plano, detalhe, plano. E isso não é muito legal do ponto de vista da qualidade e nem tão um pouco da linguagem a ser usada com o usuário. E eu acho que é um recurso também muito utilizado nessas séries de menor orçamento, porque, enfim, é uma nova forma de fazer uma série, porque também incorpora o indivíduo à cena. E essa fluidez que tem, pelo menos nos episódios que eu assisti, e que é uma coisa que a gente percebe em outras produções, nas produções que se dizem mega produções, e que de fato são, porque tem grandes distribuidoras junto, isso talvez a gente veja ainda mais, porque tem que acontecer as coisas, tem que acontecer 1000 coisas num filme para as pessoas gostarem. Não adianta eu botar lá um plano aberto do sol nascendo e aí eu ficar esperando até o sol estar lá no meio-dia. Isso, do ponto de vista artístico, eu adoro. E tanto é que eu nem gosto muito dos chamados blockbusters, né? E de filmes desses de super-heróis, primeiro porque eu não consigo entender absolutamente nada do que acontece, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e a audiodescrição é bem difícil de ter, então. Mas é uma dificuldade maior para escolher o que descrever, já que ao invés de ter 10 segundos, nós teremos 3. Sim. Quando tiver 3. A audiodescrição exige escolha, escolhas muito precisas, né? Como eu costumo comento com muita gente, a velocidade da luz é muito mais alta do que a do som. Então, a gente nunca vai conseguir descrever tudo o que se vê. O que define uma audiodescrição são as escolhas direcionadas. E no caso de uma narrativa, como eu estava falando, a própria narrativa te direciona. Você vai ter uma cena com várias pessoas passando. Você vai descrever todas? Não, você vai descrever as pessoas que são mais relevantes para o andamento da trama. Às vezes o mais relevante é aquela pessoa que passou brigando, ou o mais relevante é a pessoa que passou trazendo flor, porque depois o personagem vai decidir que ele vai comprar flor, não sei. Então foi relevante essa. É necessário certa sensibilidade narrativa para a audiodescrever bem. E conhecer o produto que está fazendo e a linguagem desse produto, porque muitas vezes uma coisa que pode passar desapercebida para alguém, lá na frente aquilo será necessário e, portanto, é melhor escolher descrever o que está lá no fundo do que está na frente, porque isso vai influenciar na trama posteriormente. E aí, se a gente fica naquela, vamos utilizar apenas a técnica e vamos deixar a sensibilidade de lado. Por que a técnica é a norma brasileira, que, aliás, na minha opinião, deve ser feita uma revisão na norma brasileira de
na norma da ABNT, de audiodescrição, devem ser chamadas mais pessoas, inclusive aquelas que estão começando, porque daí não fica só 4 ou 5 pessoas decidindo o que é a audiodescrição brasileira e como a gente vai ter como norma. Se bem que se a gente não tem uma norma e a gente deseja subverter a norma, dane-se, a gente vai fazer igual. Mas só um ponto sobre isso. Eu acho muito importante a gente conhecer o clássico para depois a gente decidir subverter ele de propósito, porque a gente analisou e a gente sabe justificar o porquê. Eu digo a mesma coisa de cinema. Eu tenho muitos amigos formados em audiovisual. E uma coisa que rola é assim, é importante no começo você entender como fazer a filmagem mais tradicional possível. Ah, quer dizer que você tem que filmar assim o resto da vida? Não, mas entende como é o tradicional e depois você vai fazer as suas escolhas conscientes. Então, acho que é isso para audiodescritor também. É importante a gente entender como é a norma mais tradicional possível, para a gente decidir quando ela atende e quando ela não atende ao material, mas para a gente tomar essas decisões com consciência. Ler as normas norte-americanas de audiodescrição, por exemplo, que são diferentes da maioria das audiodescrições que se faz no Brasil, e de como a gente aprende na maioria das vezes. Claro que tem pessoas que seguem o estilo norte-americano aqui no Brasil, mas não é a maioria. E, quer dizer, não que eu vá seguir, mas eu fui lá, procurei para ler. Ó, como é que eles fazem aqui? Como é que... Claro, tem coisas meio esdrúxulas naquela norma, como, por exemplo, dizer que numa transmissão ao vivo, numa audiodescrição ao vivo, uma audiodescritora deve se vestir adequadamente ao evento e, portanto, não deve usar saias muito curtas. Puxa, Algo do tipo. isso está na norma de audiodescrição ou está nas normas do patriarcado? Muito bem. Tá nas duas coisas. É. E se vocês têm dúvida, olha, essa norma, ela tá publicada na internet, vocês podem procurar lá, então é uma coisa... Audiodescrição básica aqui. Eu estou chocada com os olhos arregalados ouvindo isso, essa informação. Quando eu li, eu não acreditei, porque eu não falo bem inglês, nem um pouco. Entendo razoavelmente e leio bem. Quando eu li, e eu estava tendo aulas de inglês na época, eu levei esse texto para minha professora e perguntei, olha, é isso aqui mesmo que eu tô lendo? Ela, Infelizmente. Ai, ai. Claro, eu não sei se foi atualizado, mas eu às vezes fico dando uma olhada para ver se foi, mas não foi ainda. Quer dizer, mas tem muita coisa que atende a regras antigas e deveriam ser revistas, né? Mas fora isso, ainda vai ter algumas diferenças entre materiais americanos e brasileiros. Uma das que eu já consigo pensar bem básica é: o Brasil lida muito com dublagem. Então, a audiodescrição brasileira, quando for de material estrangeiro dublado, o ideal é que a gente dialogue com essa dublagem. Aí, vamos supor que num filme alguém fala de... é um balão. Eu não sei se vão chamar de balão ou de bexiga. O ideal é que a minha audiodescrição chame da mesma forma que a dublagem chamou. Se a dublagem falou bexiga, eu também falo bexiga. Se a dublagem falou balão, eu também falo balão. Para quê? Para a pessoa com deficiência visual, a pessoa que está ouvindo, assistindo esse material com audiodescrição, seja quem for, tenha a referência. Tipo, imagina se eu falo, pegou o balão e o personagem fala, devolve essa bexiga. Não parece que não casou? Então é melhor a gente ter acesso às opções de tradução da dublagem para a gente dialogar com ela e a gente poder trabalhar em conjunto com a dublagem, concordando, harmonizando com a dublagem, caso seja um material dublado. Se é um material tipo a Desaventureiros, que é originalmente produzido em português brasileiro, aí é com o próprio texto original que a gente está dialogando. E também tem isso aí, de a gente concordar. Ah, se os personagens chamam isso de adaga, então é adaga. Se eles chamassem de punhal, seria punhal. É um objeto que pode ter 2 nomes e quem decide é o material. Por isso que é bom a gente ter, por exemplo, quando são essas produções independentes, a gente consegue ter acesso aos roteiros da série, aos roteiros, a conversar diretamente com os diretores, perguntar para eles, é ótimo. Muito bom. Uhum. Eu trabalho, por exemplo, presto trabalhos para uma empresa, para a Cord Filmes, em que uma das sócias, produtora executiva, é a audiodescritora. Então ela tem acesso a toda a produção, do diretor de arte aos atores. Então fica mais fácil de fazer. Ah, maravilha. E por outro lado, assim, essa questão da dublagem, pelo menos nos serviços de streaming,
Na maioria dos produtos que têm audiodescrição e que não são brasileiros, a audiodescrição ela é uma tradução. Ninguém pede para falar, vamos fazer uma nova audiodescrição aqui, ela é traduzida. Então é que eu imagino que quem faça essa tradução são os próprios estúdios de dublagem. Então, eu nunca fui procurar isso, mas eu imagino que sejam esses próprios estúdios e que já fazem audiodescrição, porque a gente tem muito estúdio de dublagem fazendo audiodescrição. Infelizmente, não seria felizmente se eles fizessem da maneira como a gente estudou para fazer. Mas enfim. Sim, né? Porque fica complicado você tratar a audiodescrição como uma tradução interlinguística pura. Eu posso falar porque eu sou as duas coisas, tradutora interlinguística e audiodescritora, não funciona porque não é a mesma coisa. Uma língua não é igual à outra. O que coube na frase em inglês pode não caber da mesma forma em português. Eu construindo uma frase em português, eu podia ter feito uma opção um pouquinho diferente, eu podia ter invertido a sintaxe. E você condicionar a audiodescrição a ser uma tradução da audiodescrição inglesa, por exemplo, trava essa audiodescrição e faz com que ela não exerça o melhor potencial dela. Porque... Não sei se você, como público, acha a mesma coisa. Certamente que sim, e um outro exemplo que eu acho, e um exemplo que eu sempre falo nas aulas, é a questão da cor da pele. Não se fala a cor da pele dos personagens nos roteiros de audiodescrição no exterior. Experimenta fazer um roteiro de audiodescrição sem dizer que o fulano é branco ou que é negro, aqui para ver se o público não vai reclamar. Eu fui estudar especificamente isso. Eu fiz um estudo específico sobre isso, porque há um tempo atrás eu comecei a inculcar, falei assim, gente, qual é a melhor forma de contemplar as variedades de pele, de tons de pele da etnia negra na audiodescrição? Eu lancei a pergunta, recebi respostas muito interessantes, tanto de pessoas que estudam audiodescrição, quanto de pessoas ligadas a movimentos que estudam negritude. Eu ouvi todas essas respostas, fui atrás de um texto naquele site, o GL10 também, acho que é assim que fala, li bastante coisa sobre isso, e uma coisa que eu consegui apurar é o seguinte, a necessidade de audiodescrever peles, tons e etnias, ela vem das tensões raciais que existem e podem ser basais para a narrativa. Pode ser muito importante para uma narrativa você entender que aquela personagem é de etnia asiática e é por isso que estão tratando ela daquela forma. Você pode ficar o filme inteiro, mas por que ela está reclamando disso? Por que estão tratando ela assim? Estão tratando ela assim porque ela é asiática e todos os outros são brancos. Você vai perder essa camada e é importante que você não perca essa camada, se isso for importante para o filme, tá? Não estou dizendo que sempre que um figurante passar e comprar um cachorro-quente, você tenha que saber a etnia dele. Às vezes não. Mas se for basal para a narrativa, você tem que saber sim. Aí, voltando àquela questão, eu estava falando das variedades da etnia negra. Se é importante descrever que alguém é negro de pele clara, negro de pele escura, tem uma questão do colorismo. Pessoas do movimento de negritude falam que acontece uma coisa que é o negro de pele clara e cabelo com curvatura mais aberta, mais pro ondulado, cacheado do que pro crespo, passam por uma coisa que chama passabilidade, que é eles passam como, entre aspas, passam como mais parecido com o branco e por isso sofrem o racismo de uma forma diferente. Não digo não sofrem, mas sofrem de uma forma diferente. Eu inclusive li um texto falando se a Beyoncé teria a mesma carreira que teve se fosse uma negra de pele escura ou retinta, como alguns chamam, e não uma negra de pele relativamente mais clara. Então tem muita discussão sobre isso. Eu acabei chegando a uma conclusão de sempre, que é depende. Depende da narrativa. E uma narrativa... A palavra que a gente mais fala em descrição é essa. Em tradução também. Então, em alguma narrativa pode ser muito importante, sim. Pode ser que, sei lá, tô inventando. Tem um filme aí, um cara tem 2 filhos. Um cara branco tem 2 filhos brancos. Um veio com uma namorada que é uma negra de pele clara, cabelo não tão crespo. O outro veio com uma negra de pele retinta, de cabelo crespo. Talvez ele trate essas 2 noras de forma diferente e o filme queira passar justamente isso. Se o filme quer passar isso, é importante que a gente contemple essa diferença sim. Então vai depender da narrativa, é importante a gente estudar isso e as tensões... porque eu comecei esse assunto. Porque as tensões raciais no Brasil são diferentes das tensões raciais nos Estados Unidos. No Brasil, elas funcionam muito por fenótipo. Cor de pele, boca,
e nariz. É o que mais influencia no que se constrói de tensão racial no Brasil. Nos Estados Unidos, eles têm uma coisa chamada regra da gota, que é uma gota de sangue negro te faz negro. Nisso, algumas pessoas que são entendidas como negras nos Estados Unidos não seriam entendidas como negras no Brasil. Também acontece em vários países da África, pessoas que a gente no Brasil a gente entende como negras, o africano não entende como negra. Na África do Sul, eles têm um termo que eles usam muito que é colored, que não sei se poderia ser traduzido por mestiço, mas eles usam essa palavra, é muito comum para eles. Você só é considerado black, negro, se você tem uma etnia negra, assim, Zulu, Xhosa, várias etnias negras da África do Sul. Né? Eu vivo isso aqui no Rio Grande do Sul. Se a gente, por exemplo, se eu for para algum estado do norte ou do nordeste, eu sou considerado muito branco. Se eu for para a Serra Gaúcha, que é de colonização alemã e italiana, eu sou considerado negro. Nossa, de repente não Me para. chamam de negro. É muito engraçado isso. Então, obviamente que não que isso seja um problema. Não. E eu tenho ascendência mesmo. Eu sou descendente. Não, a gente fala isso partindo do pressuposto que não é qualitativo. Se a gente identificar alguém como negro, asiático, branco, não, todas tudo bem. Identificam assim. Mas identificam, E isso é interessante, porque e esse exemplo da cor da pele eu trago também, porque em 2017, lá no Recife, no segundo encontro, não, já nem lembro que número é mais, internacional de audiodescrição, o Ben Benek esteve aqui dando uma oficina, e nós, consultores, no momento em que ele estava falando, e a gente apresentando as audiodescrições e tal, a gente estava... Por que não se fala a cor da pele? E daí ele perguntou, mas por que vocês falam a cor da pele? Para nós, isso, a gente nunca pensou nisso. Não consideraram que importa para o entendimento. Porque, claro, claro, cada vez mais, a quantidade é cada vez maior de negros e de outras etnias na Europa, por conta do fluxo de imigração muito maior agora, mas para eles não faz diferença, mas num país como o nosso... Sim, mas eu vou dar uma cutucada, hein? Toda a diferença. Vou dar uma cutucada, porque alguém pode pensar assim, não faz diferença porque não importa a cor da pele e todos somos iguais. Eu acho que o tal do não faz diferença pode ser um apagamento, pode ser aqui um amigo meu, Anderson, aliás, oi Anderson, como comentou. Importantíssimo tema, justamente porque essas questões são silenciadas. Exatamente, eu acho que às vezes não descrever é silenciar essa variedade. Talvez a Europa não tenha costume de contemplar a cor da pele, não porque não se importa e acha que todos são iguais, mas porque pressupõe que nunca vai ter um não branco no filme mesmo. Então, talvez a pessoa com deficiência visual da Europa imagine todo mundo branco, sempre. E talvez esse seja o resultado de não contemplar isso na audiodescrição. Porque eu acho que descrever é dar voz, é visibilizar, eu acho isso bom. Eu quero que a diferença apareça mesmo, que a variedade apareça. Eu sou a favor de uma equidade, que não é uma igualdade planificadora. A gente tem equidade de valores, mas temos vivências diferentes e isso é bom. Eu acho que isso pode ser levado para a audiodescrição também. É mais do que uma escolha tradutória, é uma escolha política. Sim. Quer dizer, muitas escolhas tradutórias são também políticas, mas eu até uso também este exemplo para dizer, olha, a nossa audiodescrição, embora nós não sejamos em maioria advindo da academia, porque daí se pode pensar que a audiodescrição europeia é melhor do que a brasileira, porque os audiodescritores são lá das pós-graduações, mas a nossa audiodescrição é muito mais conectada com a realidade e com os problemas sociais que a gente vive, porque ela é, em sua maioria, feita por pessoas que começaram a trabalhar com audiodescrição por trabalharem com pessoas com deficiência, por trabalharem com questões de inclusão. Então, eu estou falando em maioria, né? Dizendo todos, mas... Então, isso nos confere uma
aproximação do público e uma aproximação dos produtos que nós fazemos. Sim. Tanto é que nos eventos ao vivo, o que eu vejo muito é os usuários perguntando como é que fulano está vestido, como é que a fulana está vestida, como é que a fulano de tal já chegou. E isso é uma coisa Só um que a breve gente só vê comentário. Eu aqui. trabalhei na live da Marília Mendonça e um feedback que eu recebi foi alguém falou, nossa, eu nunca soube que ela usava óculos. E a pessoa achou muito interessante saber que a Marília Mendonça usa óculos. Ninguém nunca tinha contado. Exatamente isso que eu acho que é o mais importante. Que nós fazemos aqui. Porque provavelmente numa descrição mais de uma outra ordem, de um outro estilo, porque não faria necessário, acharia que não é necessário. Imagina, essa Então, questão que a gente falou das etnias. Imagina fazer uma audiodescrição de Star Trek, da série original, os episódios todos, e nunca citar que a Uhura é uma mulher negra. E isso foi tão importante para tantas pessoas. Tem relatos da Whoopi Goldberg falando de o quanto ter a Uhura na televisão, essa mulher negra, a Nichelle Nichols, foi importante para a carreira dela como atriz. Apagar isso não é interessante. Se me chamassem para audiodescrever Star Trek, primeiro que eu ia ficar felicíssima, segundo que eu ia contemplar a negritude da Uhura nessa audiodescrição, sim ou claro, importa muito. e aí, esse é um problema dessas audiodescrições que já vêm importadas, já vêm enlatadas, e que a gente não tem muito o que fazer. E aí não pode empregar as questões culturais, porque, obviamente, na tradução, e eu fui orientado por uma professora linguista e trabalha muito com educação de surdos, mas, enfim, tem formação, uma vasta formação na área da linguagem, da tradução. E aprendi muito com isso, assim, que a tradução é cultural. Muito cultural. E as pessoas acham, não, é a minha... Mas claro que dá para fazer uma dublagem da audiodescrição feita. Não dá. Não é a mesma coisa. Não. Nós somos de outra cultura, nós temos outras palavras, nós usamos outras... Nós não temos muita coisa parecida, inclusive, não é? Você pode pouca coisa. levar em conta uma audiodescrição estrangeira da mesma obra para construir as suas referências? Isso pode. Levar em conta como referência, acho que pode sim. Às vezes, estou sem saber que opção fazer. Que opção a audiodescrição mexicana fez? Deixa eu ver se funciona para mim. Pode consultar, se você puder, se você tiver o direito de fazer essa consulta, o direito legal, pode. E eu acho que pode ajudar muito. Não quer dizer que você vai dar o Ctrl+C, Ctrl+V nessa opção. Quer dizer que você vai consultar ela. Inclusive, eu estou assistindo uma série que tem audiodescrição mexicana, estou assistindo em espanhol para exercitar o meu Você, Felipe espanhol. Mianes, que estudou em Barcelona. É sempre bom, a língua a gente, se Sim. não exercita, não a gente perde, né? E eu achei a audiodescrição mexicana muito mais parecida com a audiodescrição brasileira e eu gostei bastante, claro que eu trocaria muitas coisas porque, enfim, é uma questão de opinião, mas achei muito bem feita e tá ali do lado dos Estados Unidos, por exemplo. Então Legal. eu acho que também tem uma questão a ver com a latinidade, Legal. né, de se querer, de se fazer a audiodescrição e parece que eu estou, se aquela audiodescrição fosse transcrita para o português, ela se encaixaria perfeitamente do modo como a gente faz. Claro, com as devidas adequações. Adequações de língua, de sintaxe, né? Mas você acha que ela tinha funcionalidades culturais que a gente aproveitaria? Como forma e como conteúdo, de maneira mais direta, não as palavras, não a sintaxe, não a formação das frases, mas de maneira geral, com certeza, ela se encaixaria. Ah, que bacana. E enfim, a questão da linguagem também tem cenas que são quase para maiores de 18 anos e eu gostei também do modo como essas cenas são descritas, porque às vezes aqui no Brasil há uma maneira um pouco pudica de se fazer a censura na audiodescrição. Você decidir o que o espectador pode ter acesso e o que não. Você ser pudico na tradução já é um problema. Na audiodescrição acaba que é um problema maior ainda, porque o seu público vai ter que confiar em você.
Então eu acho bem problemático, censura na audiodescrição. Eu acho que é a obra que vai guiar. Se a obra. Eu sou a favor normalmente assim, se pode ser mostrado, pode ser dito. Se a obra pode mostrar, é porque a audiodescrição também pode dizer. Se não pudesse, a obra em si não mostraria. Se a obra não quer mostrar, ela não mostra. A Ana Júlia perguntou o nome da série que você assistiu com a D mexicana. Desejo Sombrio. Desejo em Sombrio. Português. Desejo Obscuro. Em espanhol. Aliás, é uma curiosidade aqui muito rápida. Quando eu morei em Barcelona, todo mundo achava que eu era mexicano pelo meu sotaque. Sério? Do meu espanhol e pela cor da pele, achavam que eu era mexicano. Eu tinha muita sorte com isso, porque eu não queria denunciar que era brasileiro, porque na época eles não estavam gostando muito dos brasileiros lá, por conta do futebol, mas enfim. Só mais um comentário aqui disso, é que teve uma confusão com o que a gente tem que lembrar de vez em quando, que foi com a hashtag DublaAD. Sendo bem resumida sobre isso, porque senão fica muito tempo, é que o público começou a reivindicar que as ADs fossem dubladas. Aí deu toda uma briga, deu toda uma questão, porque é uma confusão de produção. Como a gente está explicando aqui, a audiodescrição dublada não funciona. Mas o que o público quis dizer é que eles querem audiodescrições em português para serem consumidas. Eu acho complicado cobrar do público geral que não trabalha com audiodescrição um entendimento de como a coisa é feita. Eu falei, eu durmo em cama, eu não entendo nada de marcenaria. Eu não sei, a gente não sabe fazer tudo que a gente usa e é normal. Uma pessoa não pode dar conta de tudo. Então, acho que o compromisso de desfazer essa confusão é nossa mesmo, nós aqui, audiodescritores. O que o público quer é audiodescrições de qualidade em português brasileiro para eles consumirem, e basta a gente entender isso, e quem tem que saber contratar, no caso, é a Netflix. A gente sabe fazer, o público sabe assistir, sabe o que quer, a Netflix é que tem que saber nos contratar. Eu acho que essa é a ordem das coisas, para mim isso resume a questão do dublê. Eu, na época, essa foi uma das brigas que eu não me envolvi. São poucas. Eu acho complicado brigar com a pessoa errada. Eu acho que a briga não é com o público, a briga é com a Netflix que não está oferecendo. Não. Eu acho que é uma questão de esclarecer as pessoas e fazer com que elas entendam que não é só, né? Não é nem dublar, não é nem pedir e reivindicar essa audiodescrição. E eu sempre digo que a pessoa com deficiência visual, que o usuário, ele não tem um papel apenas passivo de usuário, mas ele deve ter uma participação social. No momento que a gente vive, ainda é necessário que, mais do que usuário, se seja um consumidor que reivindique. Tal série ou tal peça não tem audiodescrição, por que não tem? Sim, importante. Só colocando que a gente já está nos 45 minutos de live, então vamos caminhando um pouco mais. Mas queria pontuar que isso é muito importante, o papel do público. A audiodescrição existe porque o público pede acessibilidade. É o público que cobra, é o público que demanda. Então, o público demandar acessibilidade faz muita diferença. Mas eu queria comentar aqui mais um projeto que a gente trabalha, eu e o Felipe Mianes, que é o Projeto Balanço. Inclusive o Anderson Cavallini apareceu aqui, ele é do Projeto Balanço. Que é o Projeto Balanço? É um projeto de contações de história da tradição oral mexicana. A gente está falando de México, africana. Da tradição oral africana. Projeto de contações de história. E tem libras e audiodescrição no projeto. E quem faz a audiodescrição somos nós dois, eu e Felipe Mianes. E eu faço locução também do Projeto Balanço. A Luísa faz a locução. Então toda a audiodescrição do Projeto Balanço está aqui nessa live hoje, minha gente. E o que é muito interessante? Não sei se você também percebeu isso, Felipe, mas o projeto saiu no YouTube faz pouco tempo, faz uns 4 dias, e já teve bastante visualizações, bastante compartilhamento. E fora as próprias histórias, que são muito interessantes, eu tive a impressão que a acessibilidade, a presença de audiodescrição e libras já agregou um valor e um interesse e causou uma divulgação orgânica. Foi muito legal, é um projeto que está muito bacana de fazer. Os contadores de história são o Anderson e a Flávia, também tem a Giovana, intérprete de libras, e tem a gente na audiodescrição. Comenta um pouquinho isso aí. Eu acho muito importante que as pessoas façam acessibilidade nos seus produtos, claro, por uma convicção de que isso é legal, de que tem que atingir um público maior. Mas se não for assim, que o façam pensando numa questão mercadológica mesmo. E não é um problema isso.
é uma mídia espontânea, é uma coisa que vai circular com mais gente. É óbvio que o usuário brasileiro carente de produtos com audiodescrição, ainda mais nesse viés mais infantil, de contação de histórias, ele é sedento por isso. E a sensibilidade que isso traz e a visibilidade que traz é sim a audiodescrição acaba sendo sim um investimento. Não sei se em marketing especificamente, mas como responsabilidade social, como uma forma de divulgar o seu produto. E dentro disso é uma outra linguagem, atinge mais pessoas. Imaginem que a gente tem 6, 7 milhões de cegos no Brasil e quantas dessas pessoas vão ser atingidas? E os pais dessas pessoas, e os parentes dessas, e as pessoas que se sensibilizam vendo que os produtores estão preocupados com isso e como a gente tem falado muito de incentivo aos produtores locais nessa pandemia, também vale para o incentivo aos projetos independentes e que se preocupam, que têm responsabilidade social de atingir o público com deficiência, seja surdo, e que estão pensando novos formatos, estão pensando formatos online. Esse é o exemplo de um projeto, aliás, vale muito a pena, gente, vai lá, se inscreve no canal, Projeto Balanço. Por enquanto tem 2 histórias muito legais, é a Unenili e a Unanadabocele, da tradição oral africana, como eu disse, e vai ter mais histórias ainda, que também vão vir com Libras e audiodescrição. Então, vale a pena, vai lá no YouTube, se inscreve, dê moral para um projeto que está muito bacana, muito bem feito, muito bem estudado. E que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Eles também são contadores de história e tinham o costume de fazer isso de forma presencial, em escolas, em eventos, em outros contextos. E agora estão passando para o contexto digital. E a gente está pensando essa audiodescrição também, pensando nisso. A gente teve várias conversas pensando nisso. Para esse modelo, o que a gente faz com essa opção? Então, também faz todo sentido. Só queria falar aqui, antes que comece a vencer o tempo da live, de mais um projeto do qual eu vou participar, que é mais um projeto de audiodescrição, de acessibilidade pensada para o online, que é a peça Uma Cena de Amor para Francis Bacon. Esse eu estou fazendo em parceria com o Lucas Borba que está fazendo a consultoria comigo, construindo comigo esse roteiro. Vocês podem achar no Simpla a peça Uma Cena de Amor para Francis Bacon. É uma peça pra ver que a gente vai ficando velho. O Lucas foi meu aluno. Ah, sério? Ah, é muita gente boa. Lucas Borba, jornalista, consultor em audiodescrição. O que acontece? Essa peça ela já teve temporadas presenciais e com a pandemia parou de ser apresentada. Agora eles fizeram um formato pelo Zoom. Então ela tem sessões às terças, quintas e sábados. Eu acho que são terças, quintas e sábados, mas vocês podem confirmar no Simpla, gente. E no dia 11 de agosto, uma terça, vai ser a sessão com audiodescrição. A peça é representada pelo Zoom, então você compra o ingresso, esse compra na verdade, uma contribuição voluntária, que vocês podem adquirir o ingresso de graça também, mas quem puder contribuir, a gente agradece muito, porque é um projeto também que está sendo feito na raça, a produção precisa, inclusive eles contrataram audiodescrição, olha que bacana isso aí. Eu já tinha trabalhado com um deles, um dos diretores, o Dante Passarelli, ele também é parte da Companhia Barco, outro trabalho que eu sempre falo que eu amei fazer, que foi a peça Ensaio da Fantasia no Festival Arena Hilda Hilst. O Dante, que está agora na direção de Uma Cena de Amor para Francis Bacon, também é parte da Companhia Barco, aí ele lembrou de mim, ele lembrou como foi essa audiodescrição na peça e me chamou para fazer essa outra peça dele, que tem esse formato pelo Zoom. Então, dia 11 de agosto, eu vou estar na sessão audiodescrita, vou estar eu com o microfone lá, fazendo essa narração ao vivo, desse roteiro que eu já estou preparando. Então, o roteiro é preparado e a narração é ao vivo. É assim que funciona a Desde Teatro. Dia 11 de agosto, gente, quem puder, quem quiser, vai lá prestigiar a sessão com audiodescrição, contribuindo se puder, ingresso de graça se não puder, mas vão lá. E estão perguntando também se a divulgação vai estar disponível no seu Insta. Vai estar, eu vou colocar todas essas divulgações aqui nos comentários da live, mas da peça, na verdade, vocês estão sabendo antes de todo mundo, gente. A gente Exclusivo! acabou... Não, em primeira mão, porque a gente acabou de fechar esse trabalho. Deixado pra cá, tá vendo? Sim, eu e o Lucas, a gente está começando a construir o roteiro ainda. O dia 11 de agosto vai ser a sessão audiodescrita, mas vocês já estão sabendo.
E já é um outro projeto que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, soluções. Porque o que acontece? Não é um spoiler, mas já adianto que é uma peça pelo Zoom e ela usa divisão de telas. Eu nunca fiz a audiodescrição de uma peça em que eu tivesse que dizer tela dividida em quatro, um personagem numa tela, um personagem em outra. Normalmente eles estão num palco ou num espaço de arena, então vai ser uma novidade para mim. A gente vai criar soluções. Quais vão ser? Se vão ser boas, vou discutir com o Lucas Borba e vocês, se assistirem a peça, depois vêm me falar se vocês curtiram. Mas a gente vai ter que criar essas soluções. Vou assistir e também já vou falar sobre isso num curso que em breve estará online, né? Sobre audiodescrição para materiais online, Que ótimo. né? Para redes sociais. E também essas apresentações com telas divididas e com transmissão simultânea. Quem quiser, logo estará aí nas redes sendo divulgado, né? Quando faremos este curso para pessoas físicas e não empresas, porque empresas a gente cobra mais. Mas, enfim, é bastante interessante para quem tiver interesse. Né? Logo estaremos aí. Lembrando que essa live vai estar disponível no IGTV, né? Ah, sim, ela vai ficar no IGTV, eu vou passar para a minha página profissional do Facebook, vou passar para o meu canal novo do YouTube também, que é o Doses Antitópicas, que é um canal no qual eu coloco o quê? Eu coloco essas lives, eu coloco também narração dos grafites audiodescritos, que é um projeto que eu tenho aqui no Instagram. E, sei lá, qualquer outra brisa que eu invento pode ir pro canal também. Então, é um negócio meio assim, é um canal que eu coloco o que eu quiser. Inclusive, eu coloco essa live. Tem gente que não gosta muito de usar Instagram, então eu coloco a live depois em outros links, mas isso tudo vai ser divulgado. Fecha parênteses, a gente tem uns 10 minutos de live ainda? Por aí? 8. 8 minutos? Beleza. Então, fecha e continua falando, Felipe. Não, acho que a gente pode. Não sei se temos muitos questionamentos aí, muitos xingamentos, provavelmente, mas muitos questionamentos. Vai ter mais alguma pergunta? Não sei se. O Lucas do Vitrolando? Não sei. O Lucas Borba? Não, não é. Vitrolando, não conheço esse perfil, mas enfim, o que a pessoa perguntou. Se é do Vitrolando, não, mas. Não é. Não conheço, vou atrás de conhecer. Mas vou atrás. O Lucas Borba, ele tem um canal chamado Câmera Cega no YouTube. O Lucas foi um dos meus primeiros alunos de audiodescrição quando eu comecei a fazer formações ainda e tal. Que então, eu já não sou é a cena do sul. tão novinho assim. É a cena do sul da audiodescrição. Já tô fazendo 10 anos, né? Não se iluda, mas isso não é papo pro Instagram. Isso é nos bastidores. Mas eu já tô fazendo 10 anos aí de trajetória, então o que eu tenho de aluno é por aí. Maravilha. E acho que, assim, essa questão também de sermos de lugares diferentes, porque, por exemplo, eu trabalho muito para fora do Rio Grande do Sul. Então, eu tenho que conhecer os regionalismos do Norte e Nordeste, entender como é que funciona a dinâmica da audiodescrição em outros estados, porque muitas vezes são peças de teatro, peças independentes, peças locais. Então, é interessante também a gente, quando pensar em se tornar audiodescritor, não só estudar as questões de tradução, mas fazer constantemente um estudo de conhecimentos, o famoso conhecimentos gerais, né? Entender as diferentes culturas, mesmo principalmente dentro do Brasil, que é para onde a gente vai trabalhar mais, e entender o que e como a gente está fazendo e para quem a gente está fazendo. Ainda mais nesses novos tempos em que a gente vive no que não me lembro se foi o Nestor Canclini ou o Zygmunt Bauman, que disse que nós vivemos numa era do glocal, né? E a gente vê isso muito na internet, na Netflix, por exemplo, em que temos, por exemplo, tem uma série que se passa na África do Sul. Legal, vou conhecer a cultura da África do Sul. Talvez conheça um pouco, mas eles vão ser sempre temas universais. Nunca de coisas regionais. Se as séries forem brasileiras, elas vão ser de temática universal.
uma matemática amorosa, ou uma investigação de um crime, então elas se passam num lugar, mas elas vão ter aquele caráter global. E isso a gente tem que entender também dentro da audiodescrição. É importante a gente saber que tem que fazer uma audiodescrição independente, mas que tem que fazer para um público médio e que talvez nem conheça aquela realidade ali. Sim. Faz todo sentido, faz todo sentido a gente saber lidar com esse balanço entre o específico e o geral, e o global. Em literatura também a gente fala muito disso, a gente trata de lugares específicos, a gente contempla o local, e às vezes contemplar o local é a forma mais orgânica de se universalizar. Pode parecer um contrassenso, mas não é. Às vezes o local se universaliza, tem toda uma conexão, acho isso muito interessante. Vamos caminhar aqui para o final, porque acho que só tem mais umas 4 minutinhos de live. Se o Instagram derruba, eu não consigo salvar a live depois, então é melhor a gente já ir se despedindo. Porque senão a gente tem material para umas 3 lives, assim, se deixar a gente não para, né? Aí a gente vai falando qualquer coisa, se as pessoas pedirem mais, a gente faz. Quem sabe? A gente pode marcar outra aí, porque eu acho importante terminar para poder salvar essa. Mas a gente marca outra live, a gente combina outra para falar de mais temas. Mas acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa hoje sobre o tema proposto, né? Sobre soluções para audiodescrição para agora e para esse contexto que também é local, né? Porque a internet também é um local global. Então acho o mais de todos, eu acho. Faz todo sentido. Gente, maravilha. Valeu, Felipe. Muito obrigada por ter feito essa parceria aqui, tanto no projeto, no Balanço, na Desaventureiros, no que mais aparecer aqui nessa live. E estamos disponíveis, gente. Nos chamem para fazer. Produtores de conteúdo. Estamos aí à disposição. Estamos aí. Sim, produtores de conteúdo. Juntos. Se vocês estão pensando assim, será que dá para colocar a audiodescrição no meu material? Como seria? Como não seria? Pergunta pra gente. A gente acha um jeito. Bota um microfone e entra na sala do Zoom. A gente acha um jeito de fazer isso ser possível. Estamos sempre aí à disposição. A gente encontra a solução. Venham com os problemas e nós encontramos a solução. Tragam-me seus problemas, galera. Nossa, vai falar isso. Agora o pessoal vai trazer todo tipo de problemas da vida dela. Não esses, não. Só os de conteúdo mesmo. Sim. Ai. Então, seres, valeu. Até as próximas. Até.